Você sabia que 90% dos problemas que você tem são causados por falha na sua comunicação? E você sabia também que os seus sentimentos de dor, angústia, preocupação, ansiedade são os resultados dessa má comunicação? Sabe, essa comunicação ruim em que você não consegue se fazer entender e você não consegue entender o que as pessoas te falam. Essa comunicação ruim entre pais e filhos, entre você e seu esposo, sua esposa, quem sabe entre você e seu filho, sabe, até a comunicação de adultos com crianças tem ficado cada dia mais difícil, mais problemática. A comunicação entre você e o chefe, você e o patrão, e essa comunicação muitas vezes ruim até com você mesmo. Mas o que você não sabe é que o seu problema tem solução. E eu estou aqui para ajudar você. Você é filha de ninguém. Exatamente isso. Você é filha de ninguém. Eu espero que você nunca tenha ouvido essa frase, mas eu ouvi essa frase várias vezes na minha vida. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Não foi de pessoas que eu conhecia, mas também de pessoas que eu não conhecia. E isto dói, isso machuca demais. E foi essa frase que eu ouvi naquele dia daquela funcionária do cartório. Ela disse para mim: você é filha de ninguém. Por quê? Eu precisava usar o serviço do cartório naquele dia e uma funcionária do cartório, ao pegar a minha certidão de nascimento, ela olhou e falou assim: mas não tem nome de pai. Quem é o seu pai? E eu falei: eu não tenho pai. E ela falou: como não tem nome de pai? Não, como não tem pai? Eu falei: não tenho pai. Agora, e por que eu não tinha nome de pai na certidão? Porque eu não tive um pai que me registrasse. Mas na época eu tinha 12, 13 anos e eu vou ser sincera para vocês, eu nem parei para pensar o quão ignorante aquela funcionária estava sendo. Mas infelizmente o que eu quero dizer para você é que esta é a realidade do mundo. As pessoas estão acostumadas a acreditar que tudo tem que ter um padrão, que tudo tem que ter uma norma, que tudo tem que ser dentro de um conjunto muito bem feito, muito bem formatado. E quando alguma coisa fica um pouco diferente disso, aí então as pessoas já não conseguem entender, elas não conseguem aceitar. E tem mais uma coisa gravíssima no mundo em que a gente vive. As pessoas querem valorizar coisas e não pessoas. O que mais importa são os bens materiais e não os sentimentos de uma pessoa. E naquele dia, aquela funcionária se dirigiu a mim daquela maneira. Então, peraí, você é filha de ninguém. Então, como eu não tinha um nome de pai na minha certidão, eu era filha de ninguém. E foi isso exatamente o que aconteceu. E como eu já disse, isso dói, machuca, deixa a gente numa situação... Eu não sei se eu consigo explicar direito. O sentimento que a gente tem é assim, de que você tá nu, totalmente desprotegido, totalmente sem ninguém que venha e que te dê uma proteção que seja. E naquele dia eu não tinha essa proteção, porque eu não tinha, simplesmente eu não tinha o nome do meu pai na minha certidão de nascimento. Até porque ninguém muda uma situação dessa do dia para a noite. Existe um tempo para tudo, não é? Mas eu vou voltar na minha história e você vai conhecer mais detalhes sobre isso depois. Antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sueli Custódio, eu sou coach, consultora familiar e a minha missão de vida, o que eu amo fazer é ajudar pessoas a se encontrarem, a se ressignificarem para poderem ser felizes e passarem a ter uma vida em que vale a pena viver. Esse é o meu prazer, é o que eu amo fazer. E por que comunicação? Ora, porque comunicação é a base que vai fazer com que você tenha ótimos e excelentes relacionamentos e resultados. Por exemplo, veja só, se um marido se comunica bem com a sua esposa, está sempre preocupado em transmitir para ela palavras de amor, de carinho, de reconhecimento, de valorização. Imagine um marido que chega num dia em casa com um enorme buquê de flores
e traz para a esposa e diz: minha querida, trouxe para você. E ela olha assim para aquele buquê e fala: mas querido, hoje não é meu aniversário? Não é nosso aniversário de casamento? Por que você trouxe esse buquê de flores? Porque eu queria dizer a você e demonstrar a você o quanto eu te amo. E por que demonstrar? Porque demonstração também é comunicação. Entendeu? Existem várias formas de você se comunicar. Então vamos aqui, eu quero que você analise comigo um pouco a história do Marcos. O Marcos entrou numa empresa ganhando um salário pequeno, um salário base, mas um salário que ele sabia que haveria condições de crescer na empresa. Ele queria crescer, ele estava se esforçando para crescer. Ele já estava planejando na sua mente ganhar mais e ocupar um posto acima daquele que ele havia iniciado. Talvez isso seja a história de muitas e muitas pessoas que estão aqui me ouvindo nesse momento. Agora, o que acontece? Para que isto aconteça, ele precisa se dedicar também na comunicação. Porque sem comunicação, como ele vai conseguir fazer e alcançar o sonho que ele tanto quer? E como toda pessoa que tem um objetivo, que sabe onde quer chegar, ele foi então trabalhando, Marcos foi se dedicando cada vez mais, aprendendo o seu trabalho, se desenvolvendo melhor na sua área, adquirindo conhecimento, e ele entendeu que não só o conhecimento do trabalho em si, da sua função, da sua profissão, mas ele entendeu que ele precisava também desenvolver as suas habilidades emocionais e também a sua habilidade de comunicação, porque ele percebeu que quanto mais ele conseguisse se comunicar melhor, quanto mais facilidade ele tivesse em lidar não só com os seus superiores, mas também com os seus iguais, isso facilitaria em muito o seu progresso dentro da empresa. E aí ele chegaria onde? Onde ele tanto sonhou, não mais com aquele salário pequeno que ele havia começado, mas agora com o salário dos sonhos, 25 mil, aquele salário que desejado, aliás, ele trabalhou muito para isso, e Marcos conquistou o que ele queria. E agora eu te pergunto, o que você quer? Você já chegou na sua vida profissional onde você queria? Você já tem o salário que você almejou lá no início, quando você se formou, ou quando você iniciou sua empresa, quando você empreendeu pela primeira vez? Você já conquistou aquilo que você tanto queria? E se você não conquistou, você já parou para pensar que se você mudar a sua comunicação, isso pode trazer o resultado que está parado há tanto tempo? É sobre isso que nós estamos falando aqui. E agora eu quero apresentar para você o André e a Mara, um casal jovem, recém-casado, que resolveram então viver a vida dos sonhos juntos. E como casados, eles passaram a ter todos os problemas e as dificuldades de um relacionamento amoroso. Porque um casal, quando se casa, eles começam então a se conhecer, a conviver juntos e a verem as lutas de cada um. E também a adaptação dentro desse novo relacionamento. Agora os dois dentro da mesma casa e tudo aquilo que eles haviam planejado começaram a viver. Só que na prática não é tão simples assim, né? Porque quando você começa a conviver, que você começa a se deparar com reações da outra pessoa que você não conhecia, com atitudes que você não esperava. Mas eles tinham um grande ponto positivo. Eles se amavam realmente e estavam interessados em permanecer juntos. E com o passar do tempo, eles foram então entendendo como era essa vida a dois. E eles não eram um casal perfeito, eles tinham dificuldades de relacionamento, eles tinham dificuldades entre eles na convivência, e quando brigavam então, nossa, aí é que a coisa ficava complicada. Porque um tinha muito mais dificuldade de se aproximar, de pedir perdão, de se acertar. E isso tudo então foi fazendo com que o relacionamento passasse sempre por alguns problemas, algumas dificuldades, mas dificuldades essas que eles foram aprendendo a conviver. Porque quanto mais eles conversavam, quanto mais eles conviviam, quanto mais eles lidavam com situações diferentes do dia a dia, mais eles iam se conhecendo e mais então eles iam ficando mais conscientes do que fazer e do que não fazer nos momentos em que eles precisavam tanto da atenção um do outro. Ela, por exemplo, começou a perceber, peraí, não é toda hora que eu vou conseguir falar tudo que eu quero.
porque eu preciso entender o melhor momento de falar com ele. Mas ele também percebeu que ele precisava também respeitar e entender como era o procedimento dela, como era o comportamento dela, a personalidade dela, para que eles pudessem, a partir daí, travar então conversas muito mais satisfatórias e conversas que trouxessem resultado positivo. Vejam que tudo isso realmente é só com a convivência, não é? E com a boa vontade de se comunicar bem. Porque tem gente que pensa assim, para me comunicar bem é só ir lá e falar tudo que eu tenho que falar. E aí tudo se resolve. Não, falar não é assim. Falar é a habilidade que você tem em tirar a informação da sua mente e levar essa informação até a mente do outro, para que o outro receba e consiga assimilar a ideia e aceitar, é lógico, de acordo com a vontade da outra pessoa. E para que tudo isso aconteça no dia a dia das pessoas, no dia a dia de um casal, é realmente uma ciência. E muitas pessoas talvez pensem assim, nossa, eu não vou conseguir isso nunca. Mas eu quero dizer para você que é possível sim. Se foi possível para esse casal tão bonito, é possível para você também. Basta você querer, basta você entender que mesmo estando num sonho, mesmo sendo uma coisa tão alta, você pode chegar lá. Você pode galgar degrau a degrau até que você chegue no topo e você consiga a felicidade plena no relacionamento feliz. Assim como eles conseguiram, você também pode conseguir. Eu sempre digo uma coisa e eu repito aqui. Se outras pessoas podem ser completas e felizes, você também pode. E agora, eu queria que você prestasse bastante atenção nessa história que eu preciso te contar. É a história de um pai, uma mãe, eles tinham dois filhos adolescentes, um com 17 anos, o outro com 15 anos, e esse casal tinha um sonho, que era ver os seus filhos bem estruturados quando estivessem adultos. E eles então trabalhavam, os dois, e se dedicavam para que essas crianças tivessem tudo que eles pudessem proporcionar para eles. E esse não é o sonho de apenas esse casal, mas o sonho da maioria dos pais, né? Os pais querem muito oferecer coisas. Eu preciso comprar o melhor videogame, eu preciso comprar a melhor roupa, eu preciso colocar na melhor escola, eu preciso dar sempre do bom e do melhor. Pai tem isso, pai tem essa mania de querer dar do bom e do melhor para os seus filhos. E esse casal não era diferente, o Júlio e a Ana. Os dois tinham 2 filhos, Júlio e Ana tinham 2 filhos. Eu não vou falar o nome dos filhos, mas aqui por eles serem de menor, mas eu quero que vocês entendam que era um casal que amava muito os filhos, um de 17 e o outro de 14 anos. Porém, um dia o pai estava em casa, dormindo já, e ouviu um barulho e pensou, mas que barulho é esse? Então ele saiu, desceu a escada e viu que o filho estava chegando, e o filho estava chegando naquela hora. Ele olhou o relógio e já era mais de 11 horas. Ele pensou, mas ele não pediu para sair. Então ele foi até a esposa no quarto e falou, olha, fulano tá chegando agora, e chegando escondido, você deixou ele sair? A esposa falou, não, eu não deixei ele sair, eu não sei o que aconteceu. E o pai então percebeu rapidamente que o filho havia saído às escondidas e estava chegando e não queria ser visto. E o pai então foi e surpreendeu o menino e viu que o menino estava chegando e que infelizmente ele tinha alguns odores que diziam que ele havia sim experimentado alguma bebida. E o pai então ficou desesperado, em pânico, olhou aquilo e falou, meu Deus, o meu filho, um menino de 14 anos, correu no quarto do mais velho e o mais velho estava dormindo. Ele pensou, nossa, o que está acontecendo? E no dia seguinte, ele e a esposa conversando, falaram, nós estamos perdendo as rédeas da educação do menino, porque ele está fazendo coisas que jamais nós fizemos e coisas que nós não permitimos que eles fizessem. E os dois então conversam um pouco e percebem que a comunicação entre eles não estava sendo das melhores. Então querer ter um filho obediente, querer ter um filho que respeite, querer ter um filho estudioso, querer ter um filho que seja nota 10, todo pai quer. Agora, quanto de fato e de verdade os pais estão investindo para que esses filhos se tornem essas pessoas? E tem mais uma coisa. A grande maioria dos pais pensam o seguinte, se eu der coisas, ele vai se tornar uma boa pessoa. E essas pessoas acabam se esquecendo que você não constrói um caráter oferecendo coisas materiais, mas você constrói um caráter estando presente na vida dessa criança.
e fazendo com que esta criança se torne um adolescente e depois um jovem que seja realmente valoroso, que entenda os seus valores. E agora começou o drama daqueles pais. Eles pensaram e conversaram: o que nós vamos fazer? O que vamos fazer com esse menino? A gente bate nele, dá uma surra, a gente manda para um colégio interno, a gente põe de castigo, tira tudo que ele tem, né? Muitos pais fazem isso, né? Tira o videogame, tira isso, tira aquilo, não dá isso, não dá aquilo, porque é sempre dando tantas coisas, né? Agora vamos recolher tudo para ver se assim a gente consegue ter sucesso. Mas depois eles decidiram, eles pararam e pensaram: o que nós precisamos fazer de fato e de verdade é buscar uma aproximação para a gente conseguir conversar com eles. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação com eles. Yes, agora sim. Agora os dois chegaram no ponto certo. E os dois decidiram fazer o quê? Vamos conversar. A conversa é sempre a melhor solução. É sempre o melhor meio de aproximação. Então eles trouxeram o menino para perto deles. Trouxeram os dois e começaram a conversar. Vamos conversar, nós queremos entender você, nós queremos saber o que está acontecendo. E os dois então se colocaram à disposição para estarem ali mais próximos do filho, olhar, tocar, ver, entender, compreender o que estava se passando naquela cabecinha. E isso demanda tempo. E muitas vezes as pessoas estão por aí correndo de fazer isso. Por quê? Porque todo mundo quer um meio fácil de fazer as coisas. Um meio que seja mágico, zastras. Não existe mágica, existe método. E esse método que o pai e a mãe desenvolveram foi aproximação, carinho, olhar nos olhos, ver como faz, cai, levanta, erra, acerta. Assim eles conseguiriam. E eles não conseguiriam, eles conseguiram. Deu certo, eles conseguiram se aproximar do menino e aos poucos o menino foi ganhando confiança no pai e na mãe. E o pai e a mãe foram podendo ver quais eram as reações negativas e positivas daquele filho. E não só esse filho, mas o outro filho. E de repente estavam ali 4 membros da mesma família. Pai, mãe e os 2 filhos interagindo, conversando, brincando, convivendo, um levando o outro para a realização dos sonhos, um levando o outro para se aproximarem mais ainda daquela família que eles haviam constituído. Porque começa com o pai e a mãe, depois um filho e outro filho. Mas ninguém quer perder os filhos, ninguém quer deixar os filhos perdidos no mundo das drogas, dos vícios, do erro, da bandidagem. Todos querem ter filhos bons, todos querem ter filhos que tragam resultados positivos e que sejam um orgulho deles. Mas como fazer isso? Não é só falando, mas é sabendo falar. Não é mágico, mas é com um método, é com um processo. E isso pode acontecer, mas infelizmente não é sempre assim. Mas infelizmente esse não é o resultado tão bom que acontece em todos os lugares. E por quê? Então infelizmente o casamento seria muito bom que desse certo, né? Aquele casamento com flores, amor, sexo, viagem, dinheiro, finanças, mas infelizmente não acontece com todo mundo. Aquele relacionamento saudável, aquele reconhecimento no trabalho, galgar um posto maior até chegar no salário dos sonhos, no ideal de uma vida, numa empresa bem colocado, reconhecido, não é o que acontece na maioria das vezes. Talvez seja muito bom de ouvir falar, mas a realidade é bem outra. E eu sei que a realidade é outra. Sabe por que eu sei? Porque eu convivo com pessoas, eu atendo pessoas constantemente que sofrem com esse problema. E eu digo para você qual é o problema. O problema é a comunicação errada. É a péssima comunicação. E eu digo para você, esse problema tem solução. Porque da mesma maneira eu atendo pessoas direto que me trazem esses problemas e para as quais eu apresento a solução. Porque existe solução. É isso que você precisa entender. E eu estou aqui para ajudar você. Lembra da minha história? Lembra que eu comecei contando para você o que aconteceu comigo? Então é exatamente nesse ponto que eu quero chegar para você.
Aquela moça do cartório fez tudo aquilo comigo aquela tarde. E não foi só naquele dia. E não foi só naquele período da minha vida. Mesmo quando jovem, mesmo quando adulto, e mesmo no meu dia a dia no trabalho, na minha comunidade religiosa, no meio de pessoas amigas, até entre amigos. Muitas vezes eu já vivi aquela mesma situação de ser discriminada, de ser tratada como se fosse uma pessoa sem valor, por conta de eu não ter o nome do meu pai na minha certidão de nascimento. Só que aconteceu uma coisa diferente comigo. E o que aconteceu de diferente comigo mudou toda a minha história. E me fez aprender e entender que eu não precisava ser uma pessoa infeliz, mal amada, ansiosa, depressiva por causa do que as pessoas falaram para mim. Mas isso foi um aprendizado. Eu entendi, eu compreendi que a minha vida poderia ser completamente diferente. E eu entendi que só dependia de uma pessoa. Só dependia de mim. Então, quando eu comecei a entender e quando eu passei a praticar o que eu aprendi, eu pude superar todos esses desgostos e tristezas que poderiam ter destruído a minha vida. E existem 3 coisas que eu preciso falar com você agora que aconteceu na fala daquela funcionária do cartório e que pode acontecer na sua comunicação e que, se isso estiver acontecendo, está atrapalhando a sua comunicação, está te impedindo de avançar, de progredir, de conquistar, e que talvez todas essas coisas que você sonha e que estão paradas na sua vida, que estão num ponto da sua mente em que você preferiu deixar lá, para não se entristecer mais, para não se aborrecer mais, porque você cansou. Porque chegou um momento que você disse assim, eu não consigo isso. Isso não é para mim. Isso nunca vai dar certo. Eu não sei o que, porque está na sua mente, só você sabe. Mas eu posso garantir para você que, se for tratado, se você der atenção para a sua comunicação, você vai conseguir resolver esse problema. E aí você vai conseguir sim virar o jogo, você vai conseguir mudar a sua história, você vai conseguir ressignificar a sua mente, você vai conseguir se curar. E nada do que aconteceu no seu passado, ou nada que você já fez de errado, é suficiente para te destruir. Porque você pode mudar, você pode conquistar, você pode avançar na sua vida, mas precisa de uma coisa. É necessário que você faça a mesma coisa que eu fiz. E eu vou te ensinar o que eu fiz. Eu vou te dizer quais foram os segredos que eu apliquei na minha vida e que funcionaram e continuam funcionando para a minha boa comunicação, e não só para mim, mas que eu possa me dar muito bem e conviver com pessoas, com meu marido, com os meus filhos, com os meus netos, com as minhas noras, com meu futuro genro e com todas as pessoas com quem eu convivo, e também com todas as pessoas que fazem parte da minha empresa, da minha equipe, e os clientes com quem eu lido e que eu ajudo a transformar a história de vida deles. Vai acontecer a mesma coisa com você. Agora eu vou te dar então os 3 principais motivos que estavam naquela fala e que, se estiverem na sua fala, precisa ser totalmente transformado. Então vamos lá para o primeiro sintoma que eu quero que você preste atenção para você conseguir identificar se você tem de alguma maneira colocado isso na sua comunicação ou se você tem percebido isso quando as pessoas conversam com você. É muito importante identificar, porque se você não identificar, você não vai conseguir ter certeza de como realmente você tem se comunicado com as pessoas, e aí fica mais complicado de entender. Então vamos lá. O primeiro sintoma é a precipitação. Quando as pessoas acabam ficando precipitadas no falar. E se você notar, a funcionária do cartório, ela se precipitou ao falar comigo. Esse primeiro sintoma aconteceu na fala dela. Por quê? Porque quando ela pegou a certidão e ela olhou para a certidão, e ela viu que não tinha o nome de pai na certidão, e imediatamente ela perguntou para mim, ué, você não tem o nome do pai na certidão? Ela imediatamente falou aquilo, afirmando para mim aquilo que ela já estava vendo. Isso era uma precipitação da parte dela. Ela poderia, se ela tivesse uma fala diferenciada, se ela soubesse lidar melhor com a comunicação dela, e ao se comunicar comigo, ela teria tido uma outra atitude. Por N motivos aqui que a gente não vai voltar lá atrás. Mas pense você,
Se você estivesse no lugar, no meu lugar naquele dia, e você tivesse recebido aquela pergunta dela, imediatamente você teria visto que ela tinha tido uma atitude precipitada. Porque ela foi até mim, me indagando de uma situação que era óbvia, já estava ali. Mas não é só isso. O segundo sintoma que existe de uma comunicação ruim é quando a comunicação dela se torna agressiva. Porque pela segunda vez, quando ela pergunta, ela já não faz mais essa pergunta de bom grado. Ela não é simpática ao fazer a pergunta. Ela não é amável ao fazer a pergunta. Muito pelo contrário. Ela chega e diz pra mim, num tom bem mais alto e bem mais agressivo: sim, você não tem nome de pai na sua certidão? Foi nesse termo que ela falou comigo. E você sabe o quanto isso mexe com uma pessoa. Ainda mais, como eu já disse, eu era uma adolescente. Então, a fala agressiva dela foi o segundo sintoma de uma comunicação ruim. Ou seja, a comunicação dela comigo não foi positiva. E quando você tem uma comunicação com alguém que não é positiva, ela vai trazer resultados. E esses resultados, com certeza, serão negativos. Então vamos lá para o terceiro sintoma de uma comunicação errada que aquela funcionária do cartório usou comigo, e talvez você identifique também, ou no seu dia a dia, no seu modo de você se comunicar, ou imediatamente vai vir na sua mente: peraí, eu sei quem fala dessa maneira comigo. Vai ser fácil de você identificar. Sabe qual foi o terceiro sintoma? Foi uma comunicação julgadora. Ela estava julgando no tom de voz, no jeito de falar. Ela fez assim: mas como? Você não tem nome de pai na certidão de nascimento? Aquilo significava o quê? O que significa isso? O que você está querendo dizer com isso? O que você está tentando me falar? Que situação é a sua? Então, naquele tom, ela já foi julgando qual era a minha real situação. Então você imagine, você que está me ouvindo nesse momento, presta atenção. Então o primeiro sintoma, ela teve uma fala precipitada. Ela sequer me deu a oportunidade de falar como eu deveria. O segundo sintoma foi uma comunicação agressiva, porque ela já alterou o tom de voz e ela já fez aquilo meio que me forçando, me intimidando. E o terceiro sintoma foi quando ela teve uma comunicação julgadora. Ela estava julgando que situação será que era a minha para eu não ter o nome de pai na certidão de nascimento. Então você perceba que eu sofri esses três sintomas da comunicação negativa daquela funcionária do cartório para comigo, porque na minha certidão de nascimento não tinha o nome do meu pai. E eu quero dizer uma coisa para você: isso não aconteceu comigo somente essa vez, mas várias outras vezes em várias outras situações. Aconteceu comigo no trabalho, aconteceu comigo na minha comunidade religiosa, aconteceu comigo quando eu fui me casar. Porque agora eu tinha uma certidão e eu estava ali sem ter nome de pai na certidão. Aquilo que para mim, e você ainda vai entender mais pra frente porque eu vou te explicar, aquilo que pra mim não era problema nenhum, não era problema e não é problema, mas era problema pras pessoas. É isso que eu quero que você entenda, que muitas vezes você não consegue ter uma comunicação limpa e clara por aquilo que você tem em você, por aquilo que você julga ser, ou pela sua fala agressiva, ou por causa da sua raiva, da sua mágoa. E da mesma maneira que você trata as pessoas assim, e que você às vezes espizinha, judia, humilha, tem muita gente fazendo a mesma coisa com você. E talvez te impedindo de avançar, impedindo que você tenha uma clareza de mente, impedindo que você cresça, impedindo que você se cure. Porque infelizmente, como eu disse no início, 90% dos problemas que você tem é por causa da comunicação falha. É porque a comunicação não é boa, é porque você não consegue dizer o que sente, ou você não consegue sentir o que fala. Esse é o outro lado. Então você precisa entender que através da cura
de uma ressignificação mental, através de uma mudança, desenvolvendo um método, aprendendo como fazer, você vai mudar a sua comunicação. E as coisas vão acontecer de fato e de verdade na sua vida. Eu sou prova viva disso. Aconteceu comigo, a minha vida é outra depois que eu aprendi, eu entendi que eu deveria saber me comunicar para então eu ter sucesso nos meus relacionamentos, sucesso no meu trabalho, sucesso com os meus clientes, sucesso ao mostrar para as pessoas que a vida é muito bonita, independente do que as pessoas pensem ou deixem de pensar de mim. Então, se você estiver passando por tudo isso, você também está começando a entender. Peraí, mas tem solução? Se tem solução, eu quero. Porque como é que você pode estar vivendo um drama e saber que eu estou dizendo para você que existe solução e você dizer, eu vou continuar com o problema. Eu já me agarrei aqui, Sueli, eu tô aqui há tantos anos nesse problema, eu nem sei viver diferente. Não, você não merece isso. Se você está sofrendo por causa de comunicação errada, de comunicação truncada, de comunicação julgadora, de comunicação negativa, de uma comunicação tão negativa, tão agressiva, que faz com que você sofra, isso pode mudar e pode mudar hoje, pode mudar a partir de agora. No que depender de você, pode mudar sim. E deixa eu dizer uma coisa para você. A sua comunicação vai mudar e isso aqui é o máximo. Eu acho que essa é a melhor informação que eu vou te dar hoje. Acho que é a melhor que eu vou te dar. De tudo que eu já te falei, essa é a melhor informação que eu vou te dar hoje. Sabe o quê? Sabe qual é? É que você pode mudar. Você não depende dos outros para mudar. É você quem muda. Porque vem cá, analisa comigo. Se eu dependesse de que a funcionária do cartório chegasse até mim e dissesse assim, Sueli, você é uma menina, né, tão novinha, você tem só 13 anos, eu agi tão errado com você, nossa, eu acho que eu poderia ter me comportado diferente com você e eu quero me redimir. Meus queridos, aquela mulher poderia ter tido essa atitude, e que bom se ela tivesse tido. Mas se eu não entendesse o quanto eu valho, se eu não soubesse que eu tenho o meu lugar no mundo e que esse lugar precisa ser muito bem aproveitado, ela poderia falar e não falar, não faria diferença. Porque eu não dependo de que as pessoas cuidem bem de mim para que eu seja feliz. Eu preciso cuidar de mim. E é isso que você vai aprender comigo. Você vai aprender que você não depende de ninguém para que você seja feliz e seja bem-sucedido, mas que você depende única e exclusivamente de você. E você vai entender, calma, cuidado também aqueles que dizem assim, nossa, eu não sou o universo, existe Deus. Sim, tudo que eu estou dizendo para você aqui é no seu lugar de ser humano. Deus está acima de nós e Ele está cuidando, mas isso você ainda vai entender mais para frente. O que eu tô dizendo pra você hoje é o seguinte, entre você e a outra pessoa, não dependa da outra pessoa pra você se libertar. Dependa de você. Porque se depende de você, você tem poder na mão pra mexer e mudar tudo isso. E é isso que eu quero te apresentar. Você pode, porque se outras pessoas podem, você também pode. Se eu pude superar tudo isso e ser quem eu sou hoje, você também pode. Então vamos lá? Eu posso dizer pra você que eu sofri muito. Que não foi fácil, porque não é fácil. Não, se eu estiver aqui para dizer para você, fácil, isso aí você vai superar fácil, não é verdade. Machuca e machuca demais. Só que você pode superar. Eu superei. E eu digo para você isso com tranquilidade de coração. Eu superei e isso nunca me destruiu. E isso nunca foi empecilho para que eu pudesse crescer e me desenvolver na vida. E por isso eu vou dividir com você os meus segredos. Eu quero que você continue comigo. Nós vamos juntos aqui. E você vai aprender muito mais sobre comunicação. Não são só esses 3 exemplos que eu te dei. Você vai entender muito mais o que é de fato e de verdade se comunicar de maneira que seja agradável, que seja construtivo e que traga para você retorno. Retorno de quê? De bons relacionamentos, de sucesso, que te traz resultado. E não só relacionamentos, mas retorno financeiro. E que não traz só retorno financeiro, mas novas amizades, que aumenta a sua rede de contatos. Tudo isso é resultado de ótima comunicação. E você vai aprender. E não só uma comunicação para falar em público.
Porque tem muita gente que fala assim, eu quero aprender a falar em público. E tem muitas pessoas que falam em público, mas falam de maneira mecânica. Falam porque aprenderam as técnicas, mas por dentro o coração continua machucado. A mente continua doente. E aí se comunica muito bem numa reunião da empresa, se comunica muito bem quando vai expor o seu projeto, mas quando sai dali não tem coragem de olhar no olho do namorado. Nem consegue uma namorada, porque não consegue se comunicar. Não consegue lidar com o marido, com os filhos, não consegue lidar com a família. Quando está na rua, até que fala mais ou menos, mas quando entra dentro de casa, acabou a vida da pessoa. Porque não consegue encarar a família. Então, isso é boa comunicação? Será que você quer se comunicar muito bem apenas para estar numa sala de diretoria? Será que você quer se comunicar muito bem apenas e tão somente para ter sucesso no trabalho? E como fica a vida afetiva? E como fica a vida familiar? E como ficam os seus rendimentos? Tudo, em tudo, a base é a comunicação. Por isso nós vamos juntos. Eu vou contar para você ainda as outras partes da minha história, que vai mostrar para você, não que eu sou melhor, mas que nós juntos podemos continuar crescendo e desenvolvendo, e você vai alcançar o patamar que você sempre quis. Eu quero e te peço que você, se tudo isso que eu estou te falando faz sentido para você, caiu alguma ficha para você aí? Você chegou à compreensão de alguns lapsos na sua vida em que você pensou, puxa, agora eu consegui começar a entender por que eu estou assim e como eu posso sair daqui? Se você entendeu, eu posso dizer, yes! É isso que eu quero. Eu quero que você entenda. Por isso que está ficando aqui todos os meus contatos e as minhas redes sociais. Estão tudo aqui abaixo e eu quero que você entre, em contato, porque através dos meus contatos a gente vai se conversar muito mais. Me conta a sua história. Eu quero ter o maior prazer em ouvir sua história. Sabe, o meu trabalho se consiste em ouvir histórias. É quando eu ouço as pessoas e vejo os dramas que elas vivem, que eu consigo entender e passar para essas pessoas um método que funciona. Se funciona para um, funciona para outro. O método é isso. É uma coisa que funciona, que já foi testado, que já foi aprovado, que tem resultados e que vai trazer resultados para a sua vida. O que eu quero que fique claro para você é que a sua comunicação pode ser transformada totalmente. Entre nas minhas redes sociais, eu repito para você, deixe a sua história, me conte o que está acontecendo com você. Você nunca viu esse tema sendo abordado dessa maneira. Eu acredito que você chegou a essa conclusão. Você nunca viu o tema comunicação sendo colocado como eu estou colocando para você hoje. Sabe por quê? Porque a minha preocupação é em revolucionar a sua comunicação. Eu não quero só que você aprenda a falar. Eu não estou te chamando aqui para você, vem aqui, vem aprender a falar, vem aprender a se comunicar. Não, não é isso. Você vai entender que o que nós estamos falando aqui é sobre transformação de vida. Por isso, nós vamos lado a lado. Por isso eu faço questão de ouvir a sua história, porque é aí que eu vou começar a conhecer você. E nós vamos juntos, lado a lado, e você vai entender que é possível sim. Estão aqui todas as minhas redes sociais. Escreve aqui no e-mail, no Instagram, no Facebook, no meu WhatsApp. Entra em todos esses meios de comunicação e vamos juntos. Nós vamos seguir por este caminho. Eu vou pegar na sua mão de verdade. Sou eu que vou pegar na sua mão. Para que você consiga entender que comunicação eficaz, eficiente é possível. Então, fica comigo. Vem comigo novamente nos próximos vídeos. Assista, se for preciso, esse vídeo novamente. Escreva o seu comentário, porque eu vou amar ler o seu comentário. E digo para você, vou ler todos. Então, faça o seu comentário, escreva aqui e a gente se vê no próximo vídeo.